RFI Convida. Elcio Ramalho. O RFI Convida de hoje recebe a professora especialista em literatura comparada, Leonor Lourenço de Abreu. Bem-vinda à Rádio França Internacional, Leonor. Bom dia, prazer é todo meu. Leonor, você é uma das responsáveis pela publicação do livro As Artes Primitivas e Populares do Brasil, editado aqui na França pela Edition de Sandre, juntamente com o historiador de arte Jérôme Duas. Essa obra, Leonor, reúne centenas de fotografias e textos, feitos pelo escritor e poeta surrealista francês Benjamin Perret nos anos 1950 no Brasil. Primeiramente, Leonor, gostaria que você nos lembrasse, de maneira um pouco resumida, a história de Benjamin Perret e a relação com o Brasil. Benjamin Perret é um poeta surrealista que nasceu em 1899 em Nantes, na região de Nantes, e nos anos 27 ele conheceu Elsie Houston, que foi cunhada de Mário Pedrosa, o crítico de arte, e que era cantora e que intérprete de Villa-Lobos. Então, Villa-Lobos foi, aliás, o padrinho de casamento de Benjamin Perret com Elsie Houston em 1928. Nessa altura, ele conheceu também, naturalmente, a elite intelectual que morava na França, como Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, e em 1929 ele vai ao Brasil com sua esposa brasileira, com Elsie Houston, com o objetivo de estudar os índios e de viajar pela Amazônia e de publicar livros e, inclusive, de fazer filmes etnográficos e também fazer pesquisas etnomusicológicas de índios e dos afro-brasileiros, digamos, os descendentes de escravos na Bahia, nomeadamente. Bom, os projetos dos anos 20 não resultaram. Entretanto, Perret teve um filho brasileiro, Geyser Perret, que nasceu em 1931 no Rio de Janeiro. O casal se separou nos anos 30. Elsie Houston morou em Nova York, onde ela se suicidou no início dos anos 40. O filho Geyser voltou para o Brasil, para a família brasileira da mãe, a família materna. E Benjamin Perret, morou exilado no México nos anos 40. E em 55 ele voltou ao Brasil para, enfim, finalmente conhecer o filho e então levar a cabo as pesquisas, os projetos abortados nos anos 20. Qual seja, então, viajar pela Amazônia, pelo Nordeste, pesquisando objetos de arte popular, de arte indígena dos índios, portanto, das tribos indígenas brasileiras, e também arte pré-colombiana. Vale notar que nos anos 50 houve grandes descobertas arqueológicas na ilha de Marajó e também na região de Santarém, a cultura de Santarém, Tapajós, etc. Então, Perret ficou extremamente interessado por essas descobertas que mostraram que no Brasil tinha havido grandes civilizações cuja produção simbólica e material nos objetos, nas urnas funerárias e outros objetos, eram comparáveis praticamente às grandes civilizações asteca, maia e inca. Então, esse foi realmente um dos pontos que mais chamou a atenção de Benjamin Perret. Ele escreveu e também ele registrava, através de fotografias. Sim, também naturalmente. Ele fez essa viagem, ele visitou os museus, através dos amigos intelectuais, ele conheceu muitas também coleções particulares e aí, justamente, ele conseguiu fazer muitas fotografias com o intento, justamente, de publicar um livro, então, sobre as artes indígenas pré-colombianas e também no Nordeste, no estado do Ceará, por exemplo. Ele viajou pelo interior do estado do Ceará, ele descobriu essa arte popular que, na realidade, tem uma importância vital no Nordeste, até ao sertão de Minas Gerais, não é? Isso nos anos 50, então em 55 ele fez essa viagem durante várias semanas e na Bahia, por exemplo, também no estado de Pernambuco, ele foi a Caruaru. Então ele visitou todos os pontos de criação dessa arte popular, como em Caruaru o artista Vitalino, como o Severino em Trucanhaém, ali perto de Recife. E na Bahia, por exemplo, eu também visitou Valdemar e a capoeira de Valdemar, que ele achou extremamente original, bem diferente daquela do Rio de Janeiro, e sobre a qual escreveu também. Portanto, ele escreveu também sobre capoeira. Então,
o fruto dessa viagem deu três artigos que ele publicou em 56, 57, 58, sobre então as artes primitivas, as artes pré-colombianas do Brasil, ou seja, a cultura de Marajó e de Santarém. O outro artigo, então esses artigos todos ilustrados com peças de fotografias que ele fez nos diversos museus, e nomeadamente em Belém do Pará, o Museu Geldi. Uhum. E essas peças, inclusive, foram mostradas ulteriormente em Paris, na exposição 2005, Les Indiens du Brésil, o Brésil indien. Je crois que c'est Brésil indien. A época Acho que é Brasil, do ano do Brasil na França, o ano né? do Brasil na França em 2005. E no caso, Leonor, ele tinha intenção de publicar um livro, né, sobre essas artes primitivas. Então, ele tinha a intenção, ele publicou 3 artigos, então o primeiro sobre as artes pré-colombianas, o segundo sobre as artes indígenas contemporâneas, portanto, ele passou 6 semanas no Alto Xingu em companhia de Orlando Vilas Boas, etc. Ele esteve em contato com o Chavante e com os Carajá, então ele expressou muito interesse pelas artes dos índios, a arte contemporânea dos índios, mas naturalmente sabemos que a arte indígena contemporânea, os objetos, a matéria-prima, são matérias-primas degradáveis e, para além do mais, a função simbólica dos objetos após o ritual para o qual foram criados, os objetos perdem todo o interesse e muitas vezes as matérias são perecíveis, então os objetos não duram. Naturalmente, ele conseguiu, através de alguns antropólogos, através de alguns amigos, fazer uma série de fotografias. Ele fotografou, essencialmente, foi muitos objetos populares, justamente ao termo dessa viagem pelo Nordeste. Muitos ex-votos, por exemplo, que ele, no estado do Ceará, tanto em Pernambuco também, como na Bahia. Muitos objetos populares. Então, ele tinha centenas de fotografias com o intento de publicar um livro sobre, então, as artes brasileiras, das quais ele excluía a arte sagrada, a arte sacra, porque ele, sendo anticlerical, não suportava naturalmente, não fazia parte do interesse dele, do interesse né? dele, nem a arte monumental, ou seja, a arquitetura ou a arte escultórica que havia, por exemplo, em São Paulo, nomeadamente. Então, essas fotografias ficaram, então, inéditas. O poeta morreu em 1959 e o projeto não foi levado a cabo. Então, justamente as Edições du Centre, Jérôme Duas, a Associação dos Amigos de Benjamin Perret e eu, então, nós é que levamos a cabo essa edição no sentido de juntar as fotografias, selecionar, legendar, porque elas não estavam legendadas, e, enfim, situar no contexto, portanto, as viagens e o valor antropológico e estético desses objetos. Agora, Leonor, você, né, e os outros especialistas que trabalharam nesse trabalho feito do Benjamin Perret, que análise você faz da contribuição dele para a promoção e pela preservação dessas artes primitivas e populares do Brasil? Bom, Benjamin Perret podemos dizer que foi praticamente um dos pioneiros, porque na altura, nos anos 50, vale dizer que não havia grande coisa, não existia. O Lévi-Strauss tinha uma coleção, uma certa coleção de objetos indígenas que ele tinha trazido de suas expedições etnográficas nos anos 30. Elas existiam, elas estavam expostas no Musée de l'Homme, mas eram, digamos, objetos apenas indígenas. Objetos pré-colombianos não existiam, não se conheciam. Talvez o Musée de Bâle, na Suíça, tivesse algumas, mas na França não existia. E objetos populares não era comum também. Então, a elite não tinha uma apetência muito grande para essas artes populares. Vale notar que o Benjamin Perret era um poeta surrealista, e os surrealistas buscaram justamente nessa alteridade, fora dos padrões estéticos e ditos morais, enfim, os modelos para a sua arte poética e estética. Ok, muito obrigado, então, a professora de literatura, especialista em literatura comparada, Leonor Lourenço de Abreu, uma das responsáveis pelo livro As Artes Primitivas e Populares do Brasil, um trabalho do poeta e escritor surrealista Benjamin Perret. Muito obrigado pela sua presença, pela entrevista ao RFI Convida, Leonor. Obrigada eu.